Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui então para gravar a videoaula, a primeira videoaula, né, sobre insetos, como eu tinha comentado para vocês. A minha proposta então vai ser basicamente falar um pouquinho das características anatômicas deles, das ordens que mais se destacam, e conforme o tempo for passando, eu vou vendo quantas ordens cabem em cada vídeo, mas provavelmente vai ser um vídeo para cada ordem, beleza, pessoal? Então, tudo começou com esse carinha aqui, que eu já fiz um vídeo falando sobre ele, que é o Linneu. Ele agrupou, então, os seres nessa escadinha aí, que não era uma escadinha, obviamente, mas a gente explica mais didaticamente assim, onde todos os animais pertencem ao reino animal. Então, o ser humano pertence ao mesmo reino que uma cobra, que pertence ao mesmo reino que uma barata. Então, essa uma classificação mais geral. O filo artrópoda não é mais o nosso. Então, aí a gente já começa a se especificar onde a gente quer que se especifique, onde a gente vai falar. Então, o filo artrópoda. No filo artrópoda entram as aranhas, entram os escorpiões e entram os insetos, tá? Besouro, barata, gafanhoto, entra tudo aí nesse filo. Mas a classe insecta entra apenas os insetos. Então a aranha não pode mais entrar nessa classe aqui. Eu já expliquei bem certinho o que significa isso aqui no outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui embaixo. Então, se você quer entender bem certinho essa divisão, tá lá. Então, aqui no nossa classe insecta, os insetos, eles possuem três divisões: a cabeça, o tórax e o abdômen. E isso é uma das diferenças, assim, uma das principais diferenças entre os artrópodes e os insetos, tá? Os artrópodes não, os aracnídeos. Os aracnídeos, então, possuem apenas duas divisões aqui, enquanto os insetos possuem três. Na entomologia também há a divisão de pronoto, mesonoto e metanoto. Porém, aqui eu vou trazer para vocês os nomes, tá? Várias características mais gerais, mas eu não vou me aprofundar muito, porque eu sei que para quem não estuda isso, para quem não gosta disso, é chato ficar ouvindo tipo 10 minutos sobre detalhes que você, por um vídeo, você não vai entender muito bem. Então, se você quiser alguma especificação, comenta aqui embaixo que eu posso te explicar em outro vídeo ou no comentário mesmo, beleza? Então, aqui já começa os aparelhos bucais. Todos os insetos têm essa conformação aqui de aparelho bucal. Então, tem o clipeu, o labro, a mandíbula, a maxila e o lábio, tá? Essa parte de fora, a parte mais macroscópica, digamos assim. Só que, nesse caso, cada uma dessas partes vai se especificar de determinada forma para o alimento que aquele inseto consome, tá? Esses aqui eu não vou entrar muito bem específico, eu deixei aqui na tela para vocês pausarem se vocês querem ler e pesquisarem se interessa a vocês, ok? Então, lembra que eu falei que aqueles aquelas características se conformavam do jeito que o inseto precisava para se alimentar? Então, aqui nós temos quatro tipos de aparelhos bucais. O tipo mastigador, que é esse primeiro aqui, pertence à ordem Orthoptera, Coleoptera, Blatódia e várias outras. Tudo bom? E várias outras, mas aqui eu só trouxe exemplos. A gente vai ver essas ordens, a gente vai ver o que é bem certinho, mas eu vou dar um spoiler aqui pra vocês, ok? A ordem Orthoptera, então, é a ordem dos gafanhotos, grilos, esperanças, paquinhas, enfim. A ordem Coleoptera é a ordem dos besouros e a ordem Blatódia é a ordem das baratas. Então, eles têm esse aparelho aqui, o aparelho mastigador. Já na ordem Diptera, que são as moscas e os mosquitos, existe o aparelho sugador labial. Porém, notem que aqui na mosca aparece realmente um aparelho para sugar, enquanto aqui, para sugar assim, sem perfurar nada, enquanto aqui no mosquito ele tem a parte que vai perfurar
para ele conseguir se alimentar, ok? O aparelho sugador maxilar é o da ordem Lepidoptera, que são as abelhas e as mariposas que tem essa espirotromba aqui, que ela vai desenrolar para conseguir chegar lá no meio da florzinha para pegar o néctar. E o aparelho lambedor, que é o da ordem Hemiptera, que aqui eu trouxe uma abelha, mas também tem as vespas, as formigas, e basicamente ela vai lamber para conseguir o néctar que ela precisa, por exemplo, a água, enfim. Então as antenas, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, né? Mas as antenas basicamente vão ter essas estruturas aqui, porém elas vão se montar de algumas formas. Já mostro para vocês alguns exemplos de antenas. Então, na base aqui nós temos a estrutura antenal, o antenífero, o escapo, o pedicelo e o flagelo, tá? Isso aqui, todas as antenas vão ser assim. Aqui algumas antenas, ó, um himenóptera, que é um ferifere, um besouro e outro besouro. E aqui são alguns exemplos de antenas. As cetáceas são as das libélulas, filiforme barata, moniliforme cupins, clavada das borboletas, geniculada abelhas, captada nitidulide, que se eu não me engano é uma família de mosquitos, a cerrada do vagalume, e a pectinada das mariposas e a plumosa dos mosquitos machos. E aqui tá as fotos de algumas delas. As asas, então, nós temos 4 tipos de asas. Os élitros, que são os dos besouros, é duro, rígido e cobre totalmente o tórax e o abdômen. O hemiélitro, que é o dos fedifedes também, que são 2/3 igual a um élitro. Então, 2/3 desse tipo é duro. Então, o resto é de uma asa membranosa, como de qualquer inseto que a gente costuma ver popularmente. A tegmina é uma asa corácea, que aqui nós temos as baratas como exemplo. O braquiélitro, que é duro e rígido e vai cobrir apenas o tórax, é o da Dermaptera, que é as tesourinhas que está aí embaixo. E também nós temos, como eu falei agora, o que a maioria dos insetos possuem, que são as asas membranosas, que as borboletas têm, abelhas, vespas, formigas, enfim. As pernas também vão ter essa conformidade aqui, essas características aqui, né? Vão ter o fêmur, o tíbio, o tarso, o pós-tarso. Então, alguns tipos de pernas são as ambulatórias, que correspondem à das baratas, as saltatórias, que é das pulgas, dos grilos, gafanhotos, a prensora, que é as pernas anteriores das baratas d'água, a raptatória, que é do louva-a-Deus, a fossorial, que é a dos besouros, a coletora, que é a das abelhas, e a adesiva, que é a dos piolhos. Então aqui tá os exemplos, né? Como eu falei, que fossorial ou escavadora, natatória, ambulatória. Então, pessoal, por hoje, eu acho que tá bom 10 minutos falando slides. É um pouco demais, esse início é um pouco chato, porque é uma partezinha mais sem muita especificação na ordem, que é a parte mais legal. Eu espero que vocês curtam. Qualquer dúvida pode perguntar aí embaixo. Aqui, na verdade, eu trouxe mais um conteúdo que vocês podem pausar, copiar, entender, interpretar. E se ficar alguma dúvida, só perguntar aí embaixo que eu respondo. Muito obrigada, pessoal. Até mais.